O Iluminuras de hoje fala sobre violência contra a mulher e justiça. A origem de uma sociedade violenta é uma família violenta, alertam os nossos convidados aqui hoje. A juíza Tereza Carina de Figueiredo e o psicólogo Antônio Pereira Rabelo são autores de A Mulher e a Justiça, que acaba de ser publicado. Mestre em Psicologia Clínica e Cultura, Antônio tem dois grandes vetores de leitura: a psicologia profunda, que estuda o inconsciente, e os clássicos da literatura. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Bem-vindo ao Iluminuras. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrado. Bom, você é um estudioso da psicologia clínica e é também um grande leitor. Trouxe aqui pra gente vários dos seus livros, dos seus gostos. Sim. Quando é que esses interesses surgiram? Psicologia e também os livros, a literatura? Bem, os livros surgiram já na infância, né? Eu tinha, mesmo antes de ser uma criança alfabetizada, eu tinha um interesse muito grande por livros, atlas, figuras, imagens. E ali no processo de alfabetização por revistas em quadrinho, por contos de fadas, né? Então foi surgindo ali já, digamos, na tenra infância, o meu interesse por leitura. Paulo, eu tenho fotos lá comigo de 2, 3 anos que eu estou lá folheando livros de uma forma muito, como se eu estivesse muito encantado com aquilo, né? Depois, com o decorrer da minha adolescência, eu fui me interessando mais pela literatura, um pouco a literatura brasileira, Raquel de Queiroz, Machado de Assis foi uma grande referência para mim, né? E por volta dos 20 anos, 20, 21 anos, naquele momento eu estava fazendo uma análise junguiana e comecei a me interessar por Jung, que é um autor da psicologia profunda, que é essa psicologia que estuda o inconsciente. Daí eu li, o meu primeiro livro de Jung foi O Homem e os Seus Símbolos, que para mim foi um livro paradigmático, foi um divisor de águas, né? E ele me instigou bastante a conhecer mais, a ler mais sobre Jung, né? E essa leitura foi o que me levou vou colocar uma palavra sua, a ser um estudioso da psicologia profunda. Quando eu li O Homem e os Seus Símbolos, os vários capítulos dele, eu me senti bastante motivado, eu vou dizer isso, para ler mais, para me aprofundar, para pesquisar mais coisas. E essas leituras técnicas da sua área, Antônio, acabaram levando a outras leituras, aos clássicos, que eu sei que você gosta? Sim, me levou. Indubitavelmente. Freud, ele me instigou a ler literatura, inclusive Dostoiévski, eu li por conta da leitura de um texto de Freud, que fala sobre os irmãos Karamazov. E a leitura que eu fiz de Crime e Castigo, O Pequeno Herói e os Irmãos Karamazov foi muito, digamos assim, influenciada pela leitura que eu fazia de Freud, que também foi um grande escritor da literatura, na minha opinião, né? Ele também é um grande escritor. Até falando sobre isso, o que Freud dizia sobre Dostoiévski? O que te interessou, o que te levou a ler Dostoiévski? Ele vai fazer uma análise à luz da teoria dele, né? Que é a questão do complexo de Édipo, né? Sobre essa questão mesmo do filho com o pai. Então ele vai falar ali sobre um tema de Dostoiévski. Dostoiévski é muito mais rico, os Irmãos Karamazov traz muito mais dramas do que a questão do parricídio, que é um tema que está constante na obra, né? Mas Freud ele vai explorar sobretudo essa questão do parricídio, porque é uma questão que para ele é muito importante do ponto de vista científico, porque ele está estudando isso à luz do complexo de Édipo, né? À luz do complexo de castração. Ele faz um estudo mais dentro da psicanálise. Explica pra gente o que é o parricídio. O parricídio ele é um desejo inconsciente, vamos falar assim, né? De eliminação da figura paterna. Eu acho que é uma forma, talvez, para colocar, né? O desejo, de uma forma mais direta, seria o desejo de matar o pai. Agora, falando sobre outros livros, outros autores, quais são os seus outros escritores preferidos? Olha, eu gosto muito do Saramago. O Saramago, a leitura do Saramago consegue mexer muito comigo, porque os personagens dele, que eu posso citar 2 aqui para a gente conversar um pouco, se houver esse tempo, que é o Tertuliano e o Seu José. O Tertuliano, que é lá no Homem Duplicado, e o Seu José, que é em Todos os Nomes, eles são figuras que primeiro são muito apáticas, são figuras do marasmo, digamos assim, né? E com o decorrer da trama, com o decorrer do livro, eles vão se tornando figuras muito interessantes. Eles vão passando por processos de transformação,
a partir de uma eventual coisa que ocorre por acaso, digamos assim, né? No Homem Duplicado, esse homem encontra o mesmo homem na TV que é igual a ele, e ele vai em busca desse homem. E em todos os nomes, o seu José encontra uma ficha lá de uma mulher desconhecida e ele vai em busca dessa mulher, e isso vira uma grande viagem literária, e esses personagens vão se transformando substantivamente no decorrer da viagem. Isso vai instigando muito o leitor. Agora, o seu estilo, como é que você faz? Você vai lendo um livro, se interessa pelos personagens, pelas personagens, e você analisa essas pessoas, essas personagens? Eu estou sentindo um pouco isso, é isso mesmo? Eu acho que você sentiu bem, é isso mesmo. Acho que antes, talvez eu lesse de uma forma mais relaxada, sem fazer essa análise dos personagens, né? Depois, até porque como eu levo essas obras também para a sala de aula, eu achei que fosse interessante que eu fizesse uma análise mais profunda da transformação pela qual esses personagens passam, né, durante as histórias de vida, que é, na realidade, a transformação que todos nós humanos passamos ao longo da nossa história de vida, né? Agora que a gente já conhece melhor você, Antônio, a gente vai falar sobre o seu livro. Você tem capítulos, tem participações em 2 livros, e eu estou aqui com o mais recente, A Mulher e a Justiça, a violência doméstica sob a ótica dos direitos humanos. O seu capítulo, qual que é o seu enfoque aqui, Antônio? O meu enfoque, Paulo, ele é mais baseado na questão da violência e trauma no momento do desenvolvimento emocional primitivo do indivíduo, né? Então eu trago uma discussão, uma contribuição para o livro, que eu creio até registro no meu capítulo, que seja uma discussão um pouco mais inusitada, porque eu vou falar de trauma ali quando o indivíduo é bebê, na tenra infância, né? Obrigado. E para contextualizar um pouco o que é trauma, porque trauma é um termo tão amplo, né? Então a gente pode trazer para ele várias associações. Mas trauma, desse ponto de vista de pesquisa e mais científico, pode ser algo que seja insustentável para o indivíduo durante a tenra infância, que é um momento de mais desamparo, né? Um momento em que nós somos mais vulneráveis, né? Então tem coisas ali que podem ser coisas que para um adulto não são traumáticas, mas para uma criança são, para um bebê são. E trauma também, ele não é só por conta de uma ação contra o indivíduo, mas também por conta de uma omissão, né? Nós sabemos hoje, por exemplo, que a criança que não tem cuidados suficientemente bons, digamos assim, que não é cuidada, né, pelas figuras cuidadoras, ou ainda se esses cuidados não são atravessados por afeto, essa criança ela pode desenvolver um trauma, e muito provavelmente o desenvolverá, segundo essa literatura científica, né, durante tanto a infância dela quanto a vida adulta. Então nós temos traumas aí com 2 vetores. E é isso que eu vou explorar no meu capítulo, a questão traumática, a partir desses 2 vetores, né, e desdobrando para coisas que hoje a ciência já conhece bem, né. Além de trazer essa perspectiva teórica, de trazer um pouco para o leitor como é que isso se desenrola durante o desenvolvimento emocional primitivo do indivíduo e o desenvolvimento do indivíduo, eu também trago algumas ilustrações de um caso clínico que eu atendi na Universidade de Brasília, que é um caso por óbvio, né? Nas universidades tem todas umas regras para a gente publicar casos clínicos, é um caso da minha dissertação de mestrado, então esse caso está lá, está publicado. E é um caso que tem um elemento trauma, né? E também eu trago uma análise do filme do Bergman, Gritos e Sussurros, que é um filme que eu gosto bastante, e há uma personagem que é a personagem que vai morrer durante a trama, né? Que na minha visão e na minha interpretação, à luz dessa teoria, foi uma personagem que sofreu um trauma de falta de cuidados durante a infância dela. Karin, har jag sagt något som har sårat dig? Det är så lätt hänt, men jag svär att jag inte har menat illa i så fall. Karin. Agora, que relação você fez desses traumas, que você explicou aqui pra gente, e a violência contra a mulher? Os 2 exemplos que eu trago são 2 exemplos femininos, tanto o caso clínico quanto o filme, né? E no início eu vou trazer um pouco, no início do meu capítulo, eu trago também um pouco de como as mulheres, elas, no século XVIII, inclusive a partir dos irmãos Karamazov,
como elas sofriam violência, essa coisa mesmo de elas não poderem se expressarem na sexualidade, no mundo do trabalho, uma série de outros vetores da vida humana, né? E o quão aquilo era violento para elas. Então eu começo o meu capítulo dessa forma, né? Explorando digamos assim, o mundo feminino e as restrições da expressão do feminino na contemporaneidade. Agora, qual que é a importância para você que participou do livro de escrever, de falar sobre esse assunto? Talvez ainda pouco falado por nós, né? Sim. Eu acho que a importância é trazer à luz e trazer à discussão o quanto nós, enquanto sociedade, precisamos caminhar e enxergar melhor isso. E melhor essa questão da violência, né? Do como ela pode ser traumática, eu vou usar esse termo mesmo, inclusive em termos de ser, de existir. A pessoa pode deixar de existir enquanto ser humano, de ter uma vida psíquica saudável se ela é violentada. Então, uma mulher que sofre violência, né, ela não fica refém apenas de quem vai cometer violência contra ela. Ela passa muitas vezes a ser refém de uma série de outras coisas, inclusive dela mesma. Ela começa a ficar presa nas coisas dela mesma, talvez na capacidade de iniciativa dela de buscar alguma ajuda. Então, a violência é uma variável tão complexa que a gente não pode dizer, sobretudo quando a gente pesquisa o que a psicologia profunda, que essa psicologia do inconsciente traz para a gente não pode afirmar que ela é só do mundo externo. Ela é do mundo externo, sobretudo, mas ela catalisa dentro do indivíduo outras coisas também de violência até contra ele mesmo. Agora, que exemplos, desculpa te interromper, que exemplos na prática, que exemplos mais práticos você pode trazer para a gente? Por exemplo, a pessoa, essa mulher, não consegue conviver bem em sociedade, em família. O que pode acontecer? Quais são as consequências? São várias. Você já citou duas boas, a questão da convivência mesmo, a questão da participação da mulher na vida política, a participação da mulher na vida social, a participação, o sentimento de existência dela pode ficar prejudicado, digamos assim. Ela passa a se sentir menos um ser, né, e mais um objeto. Às vezes uma violência mais concreta contra si, como cortes em relação ao próprio corpo, a mulher que corta, assim. São vários vetores que a gente poderia pesquisar e todos esses que eu estou te falando são a título de exemplo, né? Entendi. Para terminar, Antônio, essa pesquisa continua ou agora você se volta para outros escritos? Essa pesquisa continua, sim, é uma pesquisa que me atrai bastante para conhecer mais e ajudar a sociedade, né, no que diz respeito a esse tema. A pesquisa de trauma, de uma forma geral, que eu vou colocar o conceito de trauma, muito provavelmente vai ser a pesquisa que eu vou levar para o meu doutorado, quando eu fizer a seleção, né, muito provavelmente vai ser o meu projeto. E eu devo também, em futuros capítulos, trazer esse tema, em futuros capítulos de livro, né, trazer esse tema à tona. Ok. Antônio, é isso. Muito obrigado pelas suas informações, pelo seu conhecimento dividido aqui conosco no Iluminuras. Eu que agradeço realmente, Paulo. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com a juíza Tereza Carina de Figueiredo. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a juíza Tereza Carina de Figueiredo. Está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre o livro A Mulher e a Justiça e começa agora o segundo bloco também com ele. Mas eu queria antes, Tereza, que você contextualizasse para a gente, você que organizou o livro. Qual foi o objetivo? Eu trabalhava como juíza de violência doméstica e no contato com os outros juízes de violência doméstica eu notava que a gente carecia de um substrato teórico mais consistente das áreas de sociologia, antropologia, psicologia, para entender o fenômeno da violência doméstica de uma forma mais abrangente. A lei exige que o juiz, na violência doméstica, ele não seja uma figura inerte, ao contrário, ele tem que se envolver com aquilo, ele tem que criar um ambiente de proteção para a vítima. E é muito difícil para o magistrado fazer isso sem ter conhecimentos dessas áreas todas. Então, o que a gente quis fazer foi trazer esse suporte da academia, são quase todos professores universitários
renomados na área, são intelectuais conhecidos, trazer esse suporte da academia para o aplicador do direito, para que a gente, a partir disso, consiga prevenir mortes. Durante os 4 anos que a gente ficou na Vara de Violência Doméstica do Paranoá e Itapuã, que é uma área carente aqui do DF, nós não tivemos nenhum homicídio, nenhum feminicídio, o que é um índice bastante raro. Mas isso foi graças a esse cuidado multidisciplinar que a gente tem tentado colocar no trabalho. Quem está aqui? Profissionais de que área? A gente tem professores doutores de antropologia, sociologia, psicologia, comunicação social e direito. Agora, eu perguntava aqui, até na conversa com o Antônio, no primeiro bloco, eu perguntava, se publica pouco sobre o assunto, qual que é a importância, qual é a necessidade, o que você viu a necessidade em publicar um livro como esse? É um assunto que tem que ser tratado com um pouco mais de seriedade. Muitas vezes se olha a questão da violência doméstica como uma questão menor, uma questão entre marido e mulher, que deve ser relevada pelas autoridades. Quando, na verdade, toda a segurança pública depende da segurança dentro das famílias. 63% dos adolescentes em situação de rua vêm de lares violentos. Não necessariamente eles são as vítimas da violência, podem ser as mães que são as vítimas. Mas uma criança que assiste a uma mãe constantemente agredida, ela é tomada por um terror até maior do que o terror suportado por essa mãe, numa idade onde ela não tem estrutura psicológica para elaborar conteúdos. Então, esses meninos acabam achando na rua um ambiente menos ameaçador do que o ambiente doméstico. E aí se tornam presas fáceis para o tráfico, para o roubo. Então, você criar um ambiente acolhedor dentro de casa previne violência pública. É uma questão muito maior do que uma briga de marido e mulher que tem que se resolver entre 4 paredes. A gente precisa de uma política de Estado consistente para pacificar a sociedade brasileira, para criar uma linguagem de paz entre as pessoas. E isso começa pela proteção às famílias e às vítimas de violência dentro das famílias. Você até diz, né, que a origem de uma sociedade violenta é uma família violenta. Exato. Em que sentido? Porque as pessoas aprendem uma linguagem de amor, de compreensão, de diálogo dentro de casa, mas elas também podem aprender uma coisa diferente. Quando eu trabalhava na Vara da Infância, a gente percebia que quem não respeita pai e mãe não respeita juiz. E a maioria dos meninos que se envolvem em atos infracionais não tem estrutura familiar consistente. Normalmente eles não têm quase nenhum contato com os pais e as mães trabalham o dia inteiro, eles ficam o dia inteiro sós. Não, é importante criar um ambiente familiar de acolhimento, de intimidade, de alegria, de descontração dentro de casa, que as pessoas possam rir, possam brincar. E esse ambiente ele é incompatível com o ambiente de dominação, de violência, onde um quer se sobrepor ao outro pela violência. Um pai que quer se impor, mesmo que ele escolha uma filha, só aquela filha, para criar um ambiente de violência com relação a ela, já não há um ambiente de acolhimento na família inteira, porque todos têm medo de estar na situação daquela filha que foi escolhida para ser agredida, por exemplo. Então já se quebra toda a estrutura que poderia haver de integração nessa família. E quando o ser humano não se integra na própria família, ele vai procurar um outro lugar para se integrar. É da natureza humana precisar se integrar. Pode ser uma igreja, pode ser uma escola, mas se não há ambientes de acolhimento positivos, há a tendência que se vá para um ambiente de acolhimento como, por exemplo, as gangues. E o livro combate tabus? Há muitos tabus nessa área? Há mitos nessa área, Tereza? A gente trabalha a gente vive numa sociedade ainda patriarcal, ainda movida por valores de dominação feminina. E as vítimas de violência preponderantemente elas são mulheres, crianças e idosos. Então a gente tem que olhar para essas pessoas com respeito aos indivíduos que eles são. As vítimas têm necessidades, as vítimas são seres humanos, isso precisa ser dito. A gente trabalha muito com o direito humano de agressor, de ofensor, mas a violência ela é sistêmica. Se você protege a vítima, você até previne que essa vítima se torne um futuro agressor. Bom, falando agora, até para a gente finalizar essa parte aqui do livro e passar para um segundo trecho aqui do programa, qual foi então, na sua avaliação, a importância, a necessidade de publicar um livro como esse? A gente tem pouca publicação, tem pouco especialista, ou não, é diferente, mas a gente tem pouca bibliografia e fala-se pouco ainda sobre o assunto. O assunto é muito falado, mas ele é falado de uma forma não técnica, ele é falado... Cada um entende que a proteção à família deve ser feita de uma maneira, mas existem estudos sobre isso, existem estudos sobre o que previne violência dentro de uma família. A gente quis trazer essa técnica para os operadores do direito, para que não se decida com base na própria experiência somente, mas que haja um suporte teórico para que a gente consiga
ter políticas públicas de amparo real e de prevenção real à criminalidade. Bom, falando sobre o livro, a gente termina agora essa etapa, né? Você é juíza, trabalhou bastante tempo com isso e passou a estudar outras áreas. Por conta dessa sua experiência? Psicologia, por exemplo? Foi. A primeira vez que eu me deparei com uma vara de violência doméstica, eu fiquei muito chocada com a forma como as mulheres, ainda numa situação de violência, voltavam a conviver com os agressores. E a partir daí eu comecei a estudar o assunto, para entender esses mecanismos de dependência emocional que se criam nessas situações. E é um universo que não tem fim, né? Porque a gente começa a estudar violência doméstica e acaba na violência pública. É o rumo natural, porque são áreas que têm uma correlação estreita. Uma das nossas autoras do livro, a Paula, ela fez um estudo com as presidiárias de Brasília e as presidiárias de Coimbra, onde ela fez mestrado, e ela demonstrou que quase todas vêm de lares violentos e foram vítimas de violência doméstica. Aqui e lá? Aqui e lá, porque esse fenômeno é mundial. A gente falou do livro, que você coordenou, depois falou que você passou a estudar outras áreas. Nessa área, por exemplo, você destacava o Jung, não foi? Sim, eu fui estudar Jung, mas por uma preferência pessoal. Eu acho que há vários ramos na psicologia e todos são igualmente válidos para a gente conseguir entender um pouco mais a alma humana. Mas como eu gosto muito dessa questão da simbologia, arquetípica, eu acabei indo para o lado do Jung, mas eu não sou nem de longe especialista em Jung. Eu ainda sou uma estudante de Jung, eu ainda estou fazendo um curso de especialização em psicologia junguiana. Agora, você tem os seus autores preferidos? Nessa área de psicologia é o Jung, obviamente, e todos os junguianos que se seguiram, que a gente está lendo ali humildemente como estudante, né? E eu trouxe aqui dois livros, que é o primeiro livro que toda mulher lê sobre esses assuntos de amparo ao feminino, que é O Segundo Sexo, é o que todo mundo tem, é o básico que a gente precisa ler para se iniciar mesmo no assunto, né? E o que eu estou lendo agora, que é por puro deleite, na verdade, que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell, falando sobre os mitos do feminino, sobre as deusas da... Ele mostra como a formação de uma deidade masculina ou feminina depende da forma de produção de cada sociedade. As sociedades agrícolas tendem a ter deidades femininas associadas à terra, e as de pastores tendem a ter deidades masculinas, e como é que isso influencia na formação de um povo. É interessante, assim, é mais por diversão mesmo. A gente acaba indo trabalhar com as coisas que a gente gosta, né? E esse assunto sempre me interessou, e acabou que juntou um pouco com o trabalho, e tem sido bem divertido poder ler esses assuntos. Para mim é um prazer. Eu te perguntava aqui, antes da entrevista, se você tem autores preferidos, tem um especial, você disse que não. Você me contou uma história aqui sobre bibliotecas, como é que você escolhe seus livros. Conta pra gente. Eu gostava muito de bibliotecas, sempre gostei muito de bibliotecas, porque o ambiente da biblioteca, para mim, um ambiente de silêncio, introspecção, sempre me pareceu muito acolhedor. E eu escolhi aleatoriamente, eu nunca li o que estava todo mundo lendo, porque não me interessava. Eu ia e passava o olho nos livros e sempre escolhi intuitivamente, assim. Para mim, o maior autor dos que eu já li, o que eu gosto mais de ler é Dostoiévski. Eu acho que os irmãos Karamazov são uma síntese da alma humana, uma profundidade que a gente não encontra em nenhum livro de psicologia, nem Jung, nem Freud. A literatura, ela vai muito além, na hora de desvendar a alma humana, ela vai muito além do que os livros que a gente pode ler, que são mais técnicos, científicos. A ciência, ela é limitada. Então, o que eu mais gosto é Dostoiévski, mas eu lia de tudo, eu li muita coisa boa, muita coisa ruim, e eu nem tenho memória exatamente, eu ia pegando na biblioteca e ia lendo. Tinha muita biblioteca aqui em Brasília antes, agora a gente está tendo cada vez menos bibliotecas, né? E as bibliotecas são essenciais para a formação da cidadania, porque a pessoa vai lá, pega o livro, lê, devolve, ela partilha o conhecimento, né? É diferente de você ter que comprar cada livro que vai ler. Você está falando sobre literatura como um prazer. Agora, para o seu trabalho, para a sua escolha profissional, também foi importante a literatura? Eu acho que para a vida, um Machado de Assis ensina muito, né? Um Dostoiévski ensina muito. Qualquer cargo público que a gente tem, a gente sustenta o nosso trabalho com a pessoa que a gente é, né? A gente está ali em missão, e é uma missão às vezes árdua,
mas a gente tem que fortalecer o ser humano para poder, inclusive, suportar as coisas que a gente vê, que a gente presencia, sem se embrutecer, sem começar a ter raiva das situações que a gente vê. É comum uma pessoa que trabalha com crime começar a ter raiva daquilo, falar, meu Deus, quanta crueldade. É importante fortalecer a alma para suportar. Eu acho que a literatura ela dá esse alento, ela dá esse sentimento de integração, que é um sofrimento presencial que a gente presencia nas horas de violência doméstica, mas ao mesmo tempo é uma dor que é partilhada com a humanidade inteira. A gente tem que saber que todos passamos por alguma espécie de violência na vida e conseguir dar uma resposta pacífica para isso. E não uma resposta de briga, Não se combate violência com mais violência. Esse é o recado. Sim, certamente. Se combate com conhecimento, se combate com estudo. Não é uma coisa também puramente intuitiva. A gente tem que se preparar para lidar com um fenômeno complexo como esse. Ok. Tereza, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pela gentileza do convite e pela gentileza de divulgar o livro. A gente está distribuindo gratuitamente na Associação dos Magistrados aos interessados. É um presente dos juízes do DF para a comunidade, então quem tiver interesse é só entrar em contato que a gente vai distribuir o livro. Ok. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!